pensando em renovar o visual da sua casa? No site telhanorte.com.br/casa-renovada, você encontra seleções incríveis de produtos para a cozinha, o banheiro, o home office e o quarto com descontos imperdíveis. Acesse e viva a sua casa! No momento, ainda estamos tentando lidar com a agenda de terapias, exames, consultas médicas e, em breve, da escola. A impressão que temos é que estamos em uma eterna luta, e não por causa delas, mas por elas. É um amor indescritível se tornar mãe. No Amar de hoje, vamos conversar com a Laís, que é mãe da Helena, Sofia e da Atena, trigêmeas que nasceram com paralisia cerebral e algumas outras complicações. Mesmo diante de dificuldades com suas filhas, a Laís compartilha sua vida com suas lindas bebês no seu Instagram de forma leve e inspira outras mães com sua resiliência. Hoje ela vai contar todos os detalhes da sua história e das trigêmeas. Laís, tudo bem? Tudo bem. Obrigada pelo convite. Obrigada por ter vindo. Você engravidou sem se planejar. E aí você tomou um susto, já com o positivo. Foi o primeiro dos sustos, né? Então, o primeiro positivo foi um teste rápido. E a gente não estava esperando, né? Então, foi um susto. E na mesma noite, assim, que eu descobri, a gente já agendou um médico para a manhã seguinte. Para ver se era isso mesmo, né? Então, a gente fez o teste de sangue, deu positivo. Mas no primeiro ultrassom deu gravidez anembrionária. Então, o primeiro ultrassonografista falou que a gente tinha que pensar em curetagem. Explica um pouquinho o que é a gravidez anembrionária e conta como é que você reagiu, porque não foi planejada. Sim. Mas daí você também teve essa notícia, como é que ficou a sua cabeça e o que é essa gravidez? No primeiro momento, assim, que eu descobri que eu tava grávida, eu falei assim, não estou preparada para ser mãe, assim, não consigo, não tô pronta, chorei um monte. Eu falei, não, vai dar certo, a gente vai conseguir junto. Então eu fiquei uma semana me preparando, né, psicologicamente pro ultrassom. Aí no ultrassom, o que apareceu foi que meu útero estava preparado para receber o embrião, só que não tinha nenhum embrião dentro. Então, o médico já tinha explicado, parece que é uma gravidez anembrionária, então vocês têm que se preparar para a curetagem, daqui umas 2 semanas a gente repete o exame de novo. Então, eu saí chorando de lá, né, falei assim, eu não vou ser mãe mesmo. E fiquei muito triste, assim, eu e o Fernando, a gente ficou bem sentido. Mas aí, no segundo ultrassom, pareceu uma imagem bem esquisita, né, quando o médico colocou o dispositivo. Eu falei, nossa, né, que é isso? Ela falou assim, tem histórico de gêmeos na família? Isso você achando que você já ia ter que fazer a curetagem, sim. Não ia ter mais os bebês? Não, eu tava pensando o bebê, né? Até então você achava que era um. Exato. Ela falou assim, tem casos de gêmeos na família? Eu falei, não, né, achei meio estranha a pergunta. Ela falou assim, bom, tem um bebê aí, né? Ela falou assim, você fez tratamento? Eu falei assim, não, tem um coraçãozinho aqui batendo. Aí eu fiquei feliz, né, eu e o Fernando começamos a chorar, a gente se deu a mão. Ela falou assim, porque tem um segundo coração. Aí eu já parei de chorar, já entrei meio em choque. E o Fernando também parou de chorar e soltou minha mão, assim. Acho que ele ficou meio com muito medo. Aí ela continuou fazendo as perguntas. Eu falei, gente, essa médica não tá entendendo. Eu falei que não tem caso de gêmeos da família, não fiz tratamento. Ela falou assim, porque tem um terceiro coraçãozinho aqui. E o Fernando pulou da cadeira e falou assim, pelo amor de Deus, para de procurar. Pensando que ia até achar mais algum, né? E aí, a partir disso, vocês começaram a se planejar para serem pais de 3 bebês, porque é um planejamento total, de 1 para 3, muda tudo. Só que a tua gravidez, Laís, não foi tranquila e você acabou tendo que fazer diversos exames. Então, quais foram esses exames e quais foram os resultados? A partir do momento que a gente descobriu que era trigemelar, a gente procurou uma médica mais especialista, né? Que tivesse mais experiência com trigêmeos. Tá. Então, como era da mesma placenta, o risco da gravidez era maior, né? Que qualquer coisa que afetasse podia afetar as outras também. Então, eu tinha que fazer exames semanais. Semanais não, quinzenais. Nos primeiros ultrassons morfológicos, a gente viu que tinha uma diástole 0, que chama, que a passagem do sangue do cordão umbilical de uma delas não estava passando como deveria. Então, ela poderia ter um atraso no desenvolvimento em relação às outras. Então, isso já anteciparia o parto. Teve um momento da tua gravidez que era véspera de um feriado e você não conseguiu marcar um ultrassom onde você sempre fazia. E daí tua médica, acho que te indicou uma outra clínica especializada em medicina fetal. E aí, nesse momento, tudo mudou. Você teve uma notícia surpreendente. Sim. O médico que eu acompanhava teve que sair do Brasil para fazer uma cirurgia em outro bebê.
E minha médica falou assim, você não quer conhecer essa médica especialista em medicina fetal? Seria bacana ter ela na hora do parto, né? Eu falei, maravilha, né? Me fala onde que eu vou. E lá ela resolveu fazer um ultrassom morfológico para ver como estavam as meninas. Mas aí, quando ela sentou para conversar no consultório, ela falou assim, Laís, a diástole 0 virou reversa. Que significa o fluxo sanguíneo não tá passando. Para nenhuma das 3? Para uma delas. Só uma delas. Eu tava com 26 semanas e 3 dias. Então foi meio desesperador, assim. E eu sempre me emociono, tá? Você precisou realizar o parto quando você estava grávida de 26 semanas, né? Sim. Então eu queria que você contasse em detalhes como é que foi esse momento com cada um delas. Pode se emocionar, pode chorar, tem lencinho aqui. E fui pro hospital, internei. Eu lembro que eu tava meio zonza, assim, sabe? Eu não sabia o que tava acontecendo direito. E eu lembro que fizeram injeção, né, pra amadurecer o pulmão. E pra tentar não ter tanto sangramento cerebral, né, nelas. E tanto que quando tive o parto, eu fiquei um dia na UTI por causa dessas injeções. Meu obstetra já tinha falado, você não vai ouvir chorinho nem nada, né, porque elas são muito pequenas. Mas assim que a Atena saiu, eu escutei um chorinho, ela chorou. Eu fiquei um pouco aliviada, assim, né, tipo, o pulmãozinho abriu, né, tá respirando. E depois saiu a Helena, que tinha cardiopatia, então o pessoal foi mais rápido, né, já entubaram ela direto. E depois a Sofia, que resolveu subir, né, meu útero começou a contrair pra cima, e foi meio desesperador, assim, que o anestesista empurrou ela pra baixo. Mas foi tudo rápido, né, tudo 2 minutos, mas... Mas você já sabia um panorama do quão grave era, ou você naquele momento falou, eu tenho 3 filhas muito prematuras e elas estão na UTI, era isso? Era isso, tá. Pensava nisso. E os médicos, quando a gente falava, e qual o estado geral? Eles falavam assim, são prematuras extremas, o estado é grave. Então conta um pouquinho de cada uma, como foi a saída de cada uma, a cirurgia, como é que foi a chegada em casa. Nas primeiras semanas que elas estavam na UTI, a gente começou a descobrir diferenças diagnósticas, né? Primeiro foi risco de fratura, então elas podiam sofrer qualquer fratura por elas mesmas. Mas nada a ver com ossos de vidro? Não, e elas viviam com anemia porque não tinham sistema hematológico formado o suficiente, então elas tinham que receber sangue direto. Quanto tempo durou tudo isso? A Sofia saiu com 4 meses da UTI. Atena com 5 meses e meio. E a Helena... Que é a sua guerreira sobrevivente, sim. A dona Helena. Os médicos chamam de milagre ao cubo. Porque ela tinha que fazer a cirurgia da coartação de aorta, né? Só que ela era muito pequena. Então os médicos falaram assim, ela tem que sobreviver até chegar nos 2 quilos pra gente conseguir fazer a cirurgia. Então ela ficou mais no hospital. Sim. Enquanto você já estava com a Atena e com a Sofia em casa. Sim. Com todos os cuidados ainda, né? Sim, a gente deixou elas em quarentena também, a gente morria de medo, né, de elas pegarem alguma coisa. E até a gente pegar alguma coisa e passar pra Helena, né, que tava no hospital. A Sofia, quando foi pra casa, era eu e o Fernando, dividindo mesmo. A gente não deixou nem os avós chegarem perto. Aí depois de uma semana com o bebê pequeno em casa e a rotina do hospital, a gente não aguentou, né? Eu ficava, né, boa parte da madrugada com elas, né? Então, de manhã eu ia pro hospital. E ficava até o final da tarde, assim, pra ficar com a Helena também e tirar leite pra ela. E nisso ficavam os avós e o Fernando com ela, e o Fernando ia de madrugada ver a Helena. Aí a Helena teve alta. Aí a Helena fez conseguiu fazer a cirurgia. Com 3 quilos. Com 3 quilos, chegou nos 3 quilos. Era cirurgia do que, Laís? Eles tinham que tirar uma parte da aorta e juntar de novo. Então... Ai, que puxado. E no fim... Ela teve lá o famoso corredor. Saiu. Sim, saiu. E eu levei as 3 pra casa, tava com as 3 em casa e foi muito emocionante. Quanto tempo elas tinham nessa época, Laís? Elas estavam com 7 meses já, quando elas se reencontraram de novo. Só que mesmo com as 3 em casa, vocês acabaram não ficando longe do hospital, infelizmente. E aí, alguns meses só depois da alta, vocês receberam o diagnóstico que elas tinham paralisia cerebral. Desde a UTI, né, elas faziam ultrassom, né, de crânio para acompanhar a leucomalácia, que é um sangramento que tem no cérebro em prematuros extremos, né. E era um sangramento que chega até o nível 4, o delas era entre 2 e 3, das 3. Só que, por exemplo, a Helena teve várias intercorrências por conta da parte cardíaca dela.
Então ela teve vários períodos com pouca oxigenação. Eu nunca tive convivência com pessoas com deficiência, né? Então, para mim, o termo paralisia cerebral remetia a alguém que fosse totalmente dependente de outra pessoa. E então, eu só lembro que eu perguntei assim, as 3 têm? Ela falou assim, as 3 têm. Paralisia cerebral, isso foi em 2019. A partir Sim. daí, começava uma nova etapa na sua vida. A gente já tinha acompanhamento com fisioterapeuta, né? Então, por causa da prematuridade, né? A gente sempre pensava pela prematuridade. Então, ela já fazia um acompanhamento com a fisioterapeuta. Só que a gente não tinha esse termo. Então, foi meio choque, assim, pra mim e pro Fernando, sabe? A gente ficou tentando entender, né? E o que, na verdade, é só um termo, né? E nesse meio do caminho, né, a gente descobriu como elas faziam já acompanhamento com a neuro, a gente sempre fazia um eletroencefalo, né? Nelas para ver como estava, né, o desenvolvimento. Nesse meio tempo, a gente descobriu a síndrome de West da Sofia. E da Helena, quando ela começou a fazer o movimento, eu lembrei muito a Sofia. Então eu já filmei e falei assim, ó, tô achando muito estranho, eu acho que tá muito parecido com a da Sofia, né? Elas faziam a contração dos membros em movimentos repetidos. Aí a gente fez um eletroencefalo e descobriu também a síndrome de West. Como é que as meninas estão hoje, Laís? Quais os cuidados que elas demandam, quais os progressos que elas fizeram e qual o prognóstico? Hoje a Atena, ela tinha muita dificuldade de fala, agora ela tá falando pra caramba. Elas entraram na escolinha agora, ela começa a desenvolver bem a parte da fala. Então ela anda, ela come a nossa comida e gosta de falar bastante agora. E ela ficou com paralisia grau 1. A Sofia e a Helena ficaram com paralisia cerebral grau 5. Então a Sofia e a Helena usam cadeira de rodas. A gente comprou um andador para elas conseguirem andar. Então elas conseguem, né, colocar os pezinhos e se estimularem e andarem através do andador. Só que elas não têm controle de tronco nem cervical, então elas precisam desse apoio, né? O andador é um pouco mais reforçado. E a Sofia consegue comer alimento pastoso e algumas coisas em pedaços macios. E a Helena, por enquanto, está só com a gastrostomia e a gente está começando a estimular a parte oral de novo para ver a possibilidade de voltar a comer via oral. Eu sei que é bom a gente sempre pensar, né, no prognóstico para ver o que a gente pode fazer, né? Mas eu sempre procuro pensar muito no presente, assim, no que elas estão evoluindo hoje em dia, sabe? Então, elas tiveram muitas conquistas, né, nesse último tempo, e pra mim tá ótimo, assim. Eu tô vendo que na escola a Sofia começou a desenvolver mais a parte social, ficou muito mais sociável. Que fofa. E infelizmente a Helena com essas internações não conseguiu ir tanto pra escola, né? A gente vai tentar voltar agora. E na escola elas têm um acompanhamento, elas vão com a cadeira de rodas, alguma assistência especial? Você conseguiu? Como funciona isso? Então, quando a gente foi procurar as escolas, primeiro a gente procurou as escolas particulares, né? Só que a gente viu muita resistência em conseguir um monitor, né? Que é por direito, por lei, ter um monitor. Isso. Então a gente teria que brigar com a direção da escola para conseguir, né? E muitas que é um mães, absurdo, porque é lei, né? E muitas mães falaram assim, tenta na escola pública que é muito mais fácil. Então a gente foi procurar na escola pública, né? A gente fez a inscrição delas. E até no ato da inscrição a gente fala, né? Usa cadeira de rodas, apresenta o laudo do médico. E nas 2 primeiras escolas mandaram pra gente escolas que tinham escada na entrada. Nossa, meu Deus. E foi toda uma briga, assim, porque na nossa região não tinha nenhuma escola acessível. Se transferiram para outra região, para outra DRE, né, a Diretoria Regional de Ensino. E a gente conseguiu uma escola acessível, só que a gente não conseguiu um monitor ainda, que seria um estagiário, né. Então, as primeiras semanas de aula, a babá ficava com a Sofia, e eu ficava com a Helena. Então a Tênia e a Sofia estão na escola, mas você ainda está brigando para que uma escola te dê o acompanhamento que é seu por direito e por lei. Sim. Laís, você enfrenta e enfrentou muitas dificuldades, superações, reaprendeu, né, a maternidade com 3 filhas com paralisia cerebral, e aí você resolveu criar uma página no Instagram, que é demais, que chama Triveganas, né, para compartilhar sua rotina. O que te motivou a fazer isso?
Primeiro eu fiz Instagram porque a família inteira ficou surpresa, e os amigos, né, que ia ter uma gestação trigemelar. Então eu e o Fernando tivemos ideia de colocar no Instagram o que estava acontecendo, né, Sim. durante a gestação. E desde que quando teve a prematuridade extrema, eu vi que muitas mães me procuravam para acolhimento mesmo, saber, meu filho nasceu de tantas semanas também, como está sendo? Teve esse diagnóstico, como foi contigo? Então eu comecei a conversar muito com essas mães. Então eu quero mostrar assim, elas são crianças com paralisia cerebral, diferentes graus, mas elas são felizes. Elas são crianças. Em primeiro lugar, elas são crianças, elas querem brincar, querem ir pra escola, frequentar as coisas. Se elas são veganas, só curiosidade, você é? Eu e meu Você marido é vegana? somos. Elas ainda não, elas tomam leite ainda. Tomam leite, mas você e seu marido não comem nenhuma proteína Não. animal. Entendi. Elas ainda não são. Nossa, Laís, que história. O roteiro daria um filme, mas em primeiro lugar quero te parabenizar aí pela tua luta e força, porque cada um tem a sua dor e a sua história para contar. E eu respeito muito, muito todas que vêm aqui, me solidarizo. Laís, depois de tudo que você passou, ainda tá passando com as meninas, o que é o significado de amor para você? Eu nem sei como explicar isso direito, que é uma força que vem, não sei da onde. As pessoas me perguntam, né? Como você aguenta, né? Passar por todas essas coisas. Eu falo, gente, tem outro jeito. Não tem, é o amor por elas. Eu vou conseguir passar por tudo por elas, assim. Que eu sei que elas precisam de mim. Elas, né? Sim. E é por isso que a gente passa por todas as coisas e continua aí firme e forte, passando por tudo. Obrigada, Laís, por ter vindo e compartilhado a sua história de tanta garra. Eu desejo que você e as meninas sigam uma trajetória feliz e com muito amor. Obrigada mesmo, tá? Muito obrigada pelo convite. Eu queria falar um pouco Lógico, vamos falar. Sim. Desculpa, fiquei tão envolvida com a tua história. Deixa eu ver teu livro. Vamos mostrar. Presente. Muito obrigada. Somos iguais, mas diferentes. Que lindo. Eu pensei em fazer o livro porque ela foi um embrião que se dividiu, né? O DNA é o mesmo. Só que as adversidades da vida fizeram elas serem diferentes, né? Obrigadão. Imagina. Parabéns. Onde pode comprar esse livro? Tá no site da editora. Editora Saíra. Tá bom. Obrigada, viu, Laís? Eu que agradeço. Se você tem uma história de amor ou maternidade para compartilhar, escreve pra gente no amarmaternidade@gmail.com. Estamos em todas as redes sociais e fazemos esse programa com amor para vocês. Ficou muito fácil se inscrever no canal. Você faz um login, inscrever-se, tá inscrito. Por hora, só gravamos em São Paulo. Então, se você é daqui, pontua isso no e-mail para facilitar o nosso contato com vocês. Tô te esperando no próximo programa. Tchau!